A verdade sobre a fome emocional que ninguém te conta. Esse é o tema da nossa live de hoje, porque eu sei que muitos de vocês sofrem com fome emocional, comem quando estão ansiosos, comem quando estão tristes, estressados, né? Comem quando se sentem depressivos, né? Comem quando estão muito felizes também, né? Não têm ali, não sabem muito controlar as emoções e aí acabam descontando na comida. Pessoal, se vocês puderem me dar um feedback com relação ao áudio da live, porque eu tive a impressão que estava travado aqui quando eu iniciei da outra vez. Então, vamos falar sobre fome emocional, porque isso é um problema para muitos de vocês, né? Principalmente você que sofre com compulsão alimentar e vício em comida. E para quem não me conhece, eu sou Helena Velasquez, nutricionista e coach em nutrição transformacional, e aqui no meu perfil eu ajudo homens e mulheres a emagrecerem, acabando com a compulsão e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Falando em compulsão alimentar e vício em comida, estão abertas as inscrições para o método Nutrição Transformacional de Emagrecimento e Fim da Compulsão e Vício em Comida, um programa que eu criei para te ajudar com esse problema e acabar com a fome emocional e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Se você ainda não se inscreveu ou se você quer saber mais detalhes sobre esse programa, as inscrições, o link para as inscrições está aqui no meu perfil do Instagram. E você pode também me perguntar, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode me mandar uma mensagem, certo? E as inscrições estão encerradas na sexta-feira. Então hoje é quarta-feira, corre lá, dá uma olhada, vê se faz sentido para você. Lembrando que esse programa tem uma garantia de 14 dias, então você pode entrar, ver se o conteúdo faz sentido para você, ver se o método é para você, e se você não gostar, você pode simplesmente solicitar 100% da devolução do seu dinheiro sem nenhuma pergunta, e eu ainda vou te agradecer por ter experimentado o método, certo? Então não tem risco nenhum de você conhecer o método Nutrição Transformacional, que já ajudou várias pessoas a emagrecerem e acabarem com a compulsão e vício em comida. Então, sexta-feira encerram as inscrições, corre lá depois e dá uma olhada. Então vamos falar hoje sobre fome emocional, porque eu sei que muitos de vocês têm esse problema com fome emocional. Primeiro é importante começar falando que eu gosto de classificar a fome emocional em dois tipos. O primeiro tipo é a fome emocional construtiva, que eu chamo de fome emocional construtiva. E o segundo tipo é a fome emocional destrutiva. Então, como que funciona isso? Fome emocional construtiva é aquela que você tem quando você se lembra de algum alimento que você comia na infância, em alguma ocasião, às vezes alguma comida especial que a sua mãe fazia, ou que o seu pai preparava, ou que os seus avós preparavam, ou que algum familiar seu, tio, tia, faziam pra você. E aí você comia aquilo ali, você adorava, você gostava muito, e muitas vezes era num contexto muito legal, muito agradável, muito divertido. Então aquilo quando você pensa naquele alimento, quando você pensa naquela comida, naquele sabor, aquilo te remete uma sensação muito boa, né? Uma lembrança muito boa, né? Até um sentimento de felicidade. E aí, hoje, né, muitas vezes você não tem muito contato mais com essa comida, né? Porque a gente vê menos os nossos pais, a gente não mora mais com os nossos pais, né? Então a gente acaba, né, não tendo mais aquela comida no dia a dia, não tendo mais aquele alimento no dia a dia, né? Os nossos avós também, a mesma coisa. Então, quando você reencontra essas pessoas, né, e você fala: ai, mãe, eu quero que você faça aquela comida pra mim, ou eu quero, né, vó, faz aquele pudim pra mim que você faz, que é maravilhoso. Então, isso é o que eu chamo de fome emocional construtiva, né? Quando você celebra ali a comida, né? Os alimentos que você gosta com a sua família, e você come de forma consciente, não é algo que te gera compulsão, não é algo que gera uma fome emocional destrutiva em você, né? Te remete a emoções boas, não tem sensação de culpa depois, né? Então isso é a fome emocional construtiva, e isso é maravilhoso, isso não tem problema nenhum, né? Com relação a isso, é muito gostoso reviver essa fome emocional construtiva de vez em quando, né? De tempos em tempos. E por que ela é tão boa também? Porque ela é escassa, né? Porque nós não temos aquilo o tempo inteiro, né? Se minha mãe fizesse todo dia a minha comida favorita, né? Talvez ia chegar um momento que eu ia enjoar. Então, muitas vezes a gente tem que celebrar essa questão da escassez mesmo desses momentos e desses alimentos, né? Porque é por isso que a gente consegue comer também de forma construtiva. Porque eu não tenho
tenho aqui todos os dias na minha casa. Se eu tivesse o pudim de leite da minha avó todos os dias na minha geladeira, né, o que ia ser, né? Eu ia acabar, com certeza, querendo comer todos os dias, aí ia ficar com culpa, ia engordar, não ia me sentir bem, né? Minha saúde ia ser prejudicada, entende? Então, isso é a fome emocional construtiva, ela é maravilhosa e ela é ótima de ser cultivada na sua vida. Mas nós temos também a fome emocional destrutiva. Como que funciona a fome emocional destrutiva? É aquela fome que você simplesmente é quando você desconta as suas emoções na comida. Então você chega em casa estressada, chega em casa cansada, e simplesmente chega em casa ou começa a ter muita ansiedade com relação a tudo que você tem que fazer ainda no dia. E aí você vai lá e desconta na comida. Come muito mais do que você gostaria, come sem pensar, come muitas vezes sem nem sentir o gosto dessa comida direito, né? E depois acaba sentindo culpa, sente mais ansiedade ainda, fica triste, né? Fica com uma sensação ali de remorso. Então, isso é a fome emocional destrutiva, né? E por que isso acontece muitas vezes? Essa fome emocional destrutiva. Por que você desconta as suas emoções na comida, né? Porque você simplesmente treinou o seu cérebro para fazer isso, né? E aí o que ninguém te conta sobre fome emocional, né? Que eu vejo, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando disso ou fazendo posts disso aqui na internet. E eu falo, gente, as pessoas precisam realmente parar de achar que a causa pela qual você come são as suas emoções. Esse é um problema muito sério. Então, enquanto você achar que a causa, então o motivo pelo qual você come em excesso, o quê? Né? Aqueles alimentos cheios de farinha, de açúcar, né? Coisas que te engordam, te inflamam, que você come em excesso, que você mal sente o gosto. Enquanto você continuar achando que o motivo pelo qual você exagera nesses alimentos são as suas emoções, você nunca vai quebrar esse ciclo da compulsão alimentar e vício em comida e da fome emocional. Porque o que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, sempre falar com eles sobre isso, é que a causa não são as suas emoções. As suas emoções, elas são somente e nada mais do que um gatilho para você comer. Por que isso? Porque você condicionou o seu cérebro e o seu corpo a buscar comida, a querer comida, todas as vezes que você sente uma emoção ruim ou boa para algumas pessoas, né? Porque tem gente que também adora exagerar, né? Quando se sente feliz, quando tá celebrando alguma coisa. Vamos sair para comemorar tal coisa. E sempre com comida. E sempre acaba exagerando. O que é diferente da fome emocional construtiva, que eu falei aqui, né? Então, os alimentos, né? Então, essas emoções, elas são gatilhos, porque você condicionou o seu cérebro, o seu corpo a querer comida, a buscar comida toda vez que você sente ansiedade, toda vez que você sente estresse. Do mesmo jeito que, o que pode ser um gatilho também para você? Ver comida. Então, se você chega em casa, todo dia que você chega em casa cansada, ou no final do dia que você tá cansada e você abre a sua geladeira, tem um pedaço de bolo lá, ou tem um pudim pra você, ou tem sorvete no seu freezer, ver essa comida muitas vezes pra você vai ser um gatilho pra você querer comer. Ou sentir o cheiro de alguma comida. Então imagina que você tá andando na rua, você passa na frente daquela padaria que você adora e tá saindo aquele cheiro daquele pãozinho delicioso que você gosta, né? Ou de um pão doce que você adora. E aí você entra e você sente aquele cheiro e aquilo vira um gatilho para você. Então veja que as suas emoções nada mais são do que um gatilho também. E do mesmo jeito que quando você está passando na rua e você sente aquele cheiro de comida, mas você fala, não vou entrar, porque se eu entrar na padaria, eu vou comer ou eu vou comprar esse alimento aqui, que depois eu vou me arrepender. Eu sei que eu vou exagerar e vou me arrepender. E aí você passa e vai embora. Você respira fundo, não compra, não entra na padaria e vai embora, né? Ou você vê comida, né? Você vê alguma coisa na sua geladeira, vem aquele impulso, aquela vontade de querer comer e você fala, não, vou comer outra coisa, ou já tá na hora de dormir, eu vou dormir, né? Esquece, toma um copo de água, esquece, vai dormir e ponto.
Entende? Porque você tem a capacidade de fazer isso. Você tem o poder de fazer isso, só que você não sabe disso. Muitas vezes você não sabe, porque só o que você vê, o que você lê por aqui, por aí, né, na internet, é que você come as suas emoções, que você não tem controle sobre as suas emoções. Isso não é verdade. Entende? E aí, o que acontece? Se toda vez que você chega em casa ansiosa, estressada, come alguma coisa. Estou ansiosa, como alguma coisa. Estou ansiosa, como alguma coisa. Entenda que no seu cérebro o seu cérebro começa a fazer associações com isso. E ali você criou um caminho neural muito forte. Para todas as vezes que você sentir ansiedade, o seu cérebro imediatamente pensar em comida, mandar uma mensagem de comida para você. Entende? Então você condicionou o seu cérebro. É a mesma coisa de formar um hábito, né? Lembra aquela questão que você ouve às vezes? Para eu acordar cedo, eu tenho que acordar cedo tantas vezes, né? Até eu bater 21 dias, né? Tem hábitos que demoram muito mais do que 21 dias. Falam que essas coisas do 21 dias é mito, né? E é verdade, porque tem hábitos que você cria muito mais rápido do que isso. Tem hábitos que você em 3 dias você já cria um hábito, né? E tem hábitos que você demora muito mais do que isso. Tem hábitos que pode demorar até 1 ano para realmente se formar e enraizar na sua mente, em você, né? No seu cérebro, criar aquela conexão neural forte. Então, veja, o seu cérebro com relação à comida e às suas emoções é a mesma coisa. Então você condicionou, você criou o hábito de todas as vezes que você sente uma emoção desconfortável na maioria das vezes, mas eu sei que tem alguns de vocês que também nas emoções boas, né, vem aquela vontade de comer alguma coisa, né? Estou tão feliz, vou celebrar essa felicidade, vou comemorar isso daqui comendo, né? E muitas vezes comendo muito mais do que você gostaria, né? Então, tem isso também, porque isso já virou um hábito em você. Entenda? Então, as suas emoções, elas não são a causa. E você acreditar que elas são a causa é um problema muito sério. Por que isso? Porque pro resto da sua vida, você vai sentir emoções. Eu posso te garantir isso, sem nem te conhecer. Pro resto da sua vida, eu sei que de vez em quando você vai sentir ansiedade. É normal. Todos nós sentimos ansiedade. De vez em quando, né? Ou todo mundo sente ansiedade, né? Muita gente sente ansiedade todo dia um pouquinho, né? Tem aquele momento do dia que te gera mais ansiedade, depois passa. Pro resto da sua vida, em algum momento, você vai ficar triste. Pro resto da sua vida, em algum momento, você vai se estressar com alguma coisa. Pode ter certeza disso. Entende? Pro resto da sua vida, você talvez algum dia se sinta um pouco sozinho, sozinha, mesmo que você conviva com muitas pessoas, né? E aí, se pro resto da sua vida eu posso garantir para você que você vai sentir emoções desconfortáveis de tempos em tempos, olha o problema que você tem quando você acredita que você come as suas emoções, que o motivo pelo qual você come são as suas emoções. Tá vendo o problema disso? Porque agora você simplesmente não consegue se livrar desse ciclo. Só que isso é uma crença. Você pode sim começar a fazer esse condicionamento ao contrário. Ou seja, toda vez que você sente ansiedade, você não come. Sente ansiedade, não como. Sente ansiedade, não vou comer. De propósito. De propósito. Segura. A força no começo. E aí vai chegar um momento que o seu cérebro vai entender que, olha, não adianta mais mandar mensagem de comida para ela ou para ele toda vez que ele sente ansiedade, porque não funciona mais. Então esse hábito já desformou, né? Então, muitas vezes você pode substituir esse hábito, porque substituir um hábito é muito mais fácil do que quebrar um hábito. Lembra disso, tá? Então, simplesmente ficar ali parado sem fazer nada quando você sente ansiedade, muitas vezes para você vai sim continuar sendo um gatilho para você querer buscar a comida. Mas se você substitui esse hábito por outra coisa, então toda vez que eu sentir ansiedade, eu vou fazer outra coisa. E você pensa em outra coisa para fazer, né?
Gente, se vocês... Olha, eu não consigo ver quem entrou na live, eu só vejo o número aqui aumentando. Eu não consigo ver mensagem de vocês. Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo, tá? Só pra avisar, se vocês estão me ouvindo, se vocês quiserem mandar uma mensagem, manda uma mensagem de teste pra mim aqui, confirmando o som que vocês estão vendo, mas eu só vejo o número aumentando de pessoas entrando na live, mas eu não consigo ver absolutamente nada, eu não consigo ver quem eu não consigo ver mensagens de vocês, eu não sei o que tá acontecendo, tá? Com o Instagram. Então, só pra vocês saberem disso. Então, eu quero que vocês saibam que se você... E é aí que entra você aprender a lidar com as suas emoções. Então o problema que ninguém te conta muitas vezes sobre fome emocional é que o problema não é você ter emoções. O problema não é você ter ansiedade. O problema não é você se sentir triste de vez em quando, né? O problema são dois, na verdade, tá? Vou te falar quais são. O primeiro é você ter uma ansiedade crônica, viver com ansiedade. Né? Você viver triste, você viver ansioso, ansiosa, você viver estressado, estressada. Isso é um problema, por quê? Porque isso não é normal. Se hoje você vive com ansiedade, se você vive com estresse, você realmente precisa buscar ajuda, tá? E entender onde na parte principalmente nutricional, tá? Porque nós sabemos hoje... Vocês assistiram lá, quem aqui estava lá na semana passada, na semana fim da compulsão e vício em comida, eu expliquei exatamente os mecanismos dessa questão da... Como que as emoções, né? Como que o que você come interfere nas suas emoções, né? Se a gente sabe que o seu intestino produz mais de 80% da serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, do prazer, que muitas vezes, gente, é o que é colocado, esses remédios que as pessoas tomam, ansiolítico, tá? Remédio para depressão, remédio para ansiedade, muitas vezes é para produzir esses neurotransmissores de forma mais eficiente. Sendo que você pode produzir sozinho, o seu organismo pode produzir para você, dependendo do que você come. Então, se hoje você vive no looping da ansiedade, se você se sente ansioso, ansiosa a maior parte do seu tempo durante um dia, começa a monitorar isso. Começa a ter um caderno e todas as vezes que vier aquela ansiedade, você anota ali o horário e coloca ansiedade e classifica essa ansiedade de 1 a 10. 10 sendo pior. E aí todas as vezes que você sente aquela ansiedade, que você sente ansiedade, você anota no seu caderno. A mesma coisa se você se sente triste muitas vezes, por muito tempo. Se você sente muito estresse, começa a monitorar isso, porque quando você buscar ajuda, você precisa ter clareza disso. Você precisa conseguir falar, né, para o seu nutricionista, se for o caso, para o seu coach, para o seu terapeuta, para o seu psicólogo, para o seu médico. Quem quer que seja, que você busque ajuda, você precisa conseguir falar, olha, eu sinto ansiedade 80% do dia. Eu sinto tristeza, eu sinto estresse 80% do meu dia. Isso não é normal, tá? Então o primeiro problema é esse. É você sentir muito estresse, ansiedade, sintomas de depressão, sentir muita tristeza, muita oscilação de humor e achar que isso é normal. Tá? Não deixe isso virar o seu normal. Isso não é normal, tá? O que é normal? De tempos em tempos, pontualmente, uma vez no dia, talvez, você ter um pouco de ansiedade mesmo. Você ter um pouquinho de estresse, né? Dependendo da situação. Agora que eu tô conseguindo ver aqui algumas pessoas que subiram. Bom, agora eu tô conseguindo ver. Mas eu não consigo ver ainda... agora que eu tô conseguindo ver algumas pessoas que entraram. Bom, então, não é normal, tá? Então, não achem que isso é normal. Se isso é normal, você precisa procurar ajuda. E não só ajuda mental, psicológica, tá? Você precisa procurar ajuda nutricional. Eu falei sobre tudo isso semana passada, lá na semana fim da compulsão e vício em comida, tá? São 3 pilares que você vai precisar cuidar. O pilar da nutrição, o pilar do estilo de vida e o pilar da mentalidade, das suas crenças. Porque veja, se você acreditar que pro resto da vida você come porque você tá ansioso, que a causa é essa, que a causa são as suas emoções, que você come as suas emoções, né? Quantas vezes você não ouve isso aqui na internet? Então você tem um problema muito grande, porque agora pro resto da vida você vai ter emoções.
né? E as emoções, como eu falei, na verdade, elas são somente um gatilho, um hábito de comer quando você sente uma emoção, tá? Então, primeira coisa é entender que não é normal. Então, se você tem isso, busque ajuda e busque corrigir esses 3 pilares, que é exatamente isso que eu ensino lá no meu método Nutrição Transformacional de Emagrecimento e Fim da Compulsão e Vício em Comida, certo? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é você simplesmente... O segundo problema é que você não sabe administrar as suas emoções. Você não sabe lidar com elas. Você não sabe o que fazer quando você sente ansiedade. Você não sabe o que fazer quando você sente estresse. Você não sabe o que fazer quando você está triste. Você não tem resiliência emocional. E aí, talvez, né, você se condicionou a simplesmente buscar a comida. E isso é uma resposta péssima para as suas emoções. Muito ruim, né? Por quê? Justamente por isso que eu falei, porque você agora começa a criar esse condicionamento neural. Você começa a criar esse caminho neural no seu cérebro, em que todas as vezes que você estiver estressada, você vai querer comida. Seu cérebro vai mandar uma mensagem, uma voz, coma, 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 e vai te infernizar até você comer. A mesma coisa quando você sente ansiedade. Se todas as vezes que você sente ansiedade, você come alguma coisa, seu cérebro agora sentiu ansiedade, ele já está condicionado, ele já tem esse caminho neural formado muito forte. Então, todas as vezes que você pensar em comida, que você quiser comida, né, que você sentir ansiedade, o seu cérebro vai mandar a mensagem da comida. Então esse é o outro problema. O primeiro problema é que não é normal você sentir ansiedade, tristeza, estresse o tempo inteiro, né? Se você sente isso o tempo inteiro, precisa buscar ajuda. Segundo problema é que você não sabe lidar com aquela ansiedade pontual, talvez, que você sinta, com aquele estresse pontual que você sinta. Você sabe como lidar? Você sabe o que fazer? Então isso é um problema muito grande. Porque é aí que você continua descontando na comida e entre aspas, comendo as suas emoções, né? O famoso comer as suas emoções. Certo? Então, gente, isso precisa ser trabalhado. E é exatamente isso que eu trabalho lá no método Fim da Compulsão e Vício em Comida, né? No meu método, eu trabalho toda semana. Então, por que eu falo que é possível acabar com a compulsão e vício em comida em até 90 dias sem dietas? Porque a cada semana lá do método, eu vou colocar um módulo. Toda semana você vai ter módulos de alimentação, para você saber o que comer, para você saber o que comer para emagrecer, para reduzir a ansiedade, para acabar com a compulsão e vício em comida. Você tem que saber como comer, entende? Não é só saber o que comer. Você tem que saber como você vai comer esses alimentos. Quais são as melhores combinações, né? Então, porque eu coloquei tudo isso num método, porque é muita coisa, gente, é muita informação. É muita coisa mesmo. Mas aí o que eu faço? Eu coloco ela mastigada para você, um módulo por semana sobre cada um desses pilares para emagrecer e acabar com a compulsão e o vício em comida e vencer também essa fome emocional. Então, toda semana você vai ter módulos de nutrição, de alimentação, em que eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer naquela semana. Pra já ir melhorando a ansiedade, melhorar esses sintomas de estresse, melhorar esses sintomas de tristeza, de oscilação de humor. Hoje, se você tem muita oscilação de humor, de estresse, de ansiedade, você pode ter certeza que 80% está na sua alimentação. A sua alimentação influencia demais no seu humor e na sua energia e na sua vontade de fazer as coisas, na sua produção de dopamina, na sua produção de serotonina. E esse é um problema, porque você acha que é tudo psicológico, mental. Aí você procura o psicólogo para falar, olha, eu tô muito ansiosa, eu não sei o que fazer, eu desconto as minhas emoções na comida. E muitas vezes esse psicólogo, ele nem sabe tratar isso, né? Ele não sabe tratar a fome emocional, né? Oi, Magda, tudo bem? Bom dia, obrigada. Não tem problema, vai ficar gravada aqui a live, tá bom? Pode assistir depois, não tem problema nenhum. Eu tô falando sobre fome emocional, né? Então, lá no método, o que eu faço?
eu coloco, né, o módulo de alimentação, coloco o módulo do estilo de vida, o que você tem que fazer toda semana, ali, doses por doses, né, ali mastigado para você. O que você tem que fazer essa semana especificamente? No pilar da alimentação, no pilar do estilo de vida e no pilar da mentalidade. O que você precisa aprender hoje? Como você precisa pensar essa semana? Quais são as crenças que você precisa quebrar essa semana? Quais são os exercícios que você precisa fazer para ter resiliência, saber lidar com as suas emoções? Então, toda semana, durante 12 semanas, você vai ter módulos de alimentação, módulos de estilo de vida e módulos de mentalidade para trabalhar esses 3 pilares toda semana um pouquinho. Toda semana um pouquinho para você conseguir colocar em prática, né? Porque eu sei que se você tem muita ansiedade hoje, né? Se você tem compulsão alimentar, se você tem vício em comida, se você come as suas emoções, eu sei que você não consegue administrar muita coisa, muita informação de uma vez, né? É muita coisa, você começa a se sentir sobrecarregado e não faz nada e volta a comer, né? Assim, né? Eu era assim também. Né? Então, a gente tem que, eu sei que é importante para você que seja ali um passo a passo, mastigado. Ok, no que eu preciso focar essa semana? É isso. Qual que é o pouquinho que eu preciso focar nessa semana? Nesse. E aí nisso, as coisas vão se acumulando. Depois de um mês seguindo já ali, né, as 4 primeiras semanas, te falando exatamente o que você tem que comer, como você tem que comer, as combinações certas, para você parar com esses picos glicêmicos que deixam você de mau humor, que te deixam com muita vontade de comer doce, né? Então, com tudo isso, você já vai sentindo muita diferença, gente, em 30 dias, é incrível, tá? E aí depois você tem mais 30 dias em que a gente vai atacar, né? Esse método, ele tem 3 fases. No primeiro, a gente vai fortalecer bastante a sua base, né? Nós vamos fortalecer você. Porque hoje, talvez, se você tem fome emocional, se você come as suas emoções, se você tem vício em comida, compulsão alimentar, o seu organismo está enfraquecido, né? Você tem falta de energia mesmo, né? Você não está produzindo serotonina, dopamina, endorfina, GABA, né? Todos esses neurotransmissores essenciais para, né, conseguir se sentir bem, conseguir lidar com os seus desafios do dia a dia, né? Todos nós temos desafio todo dia, nós temos uma lista enorme de coisas para fazer, né? Então, isso gera, se você deixar, você vai viver no loop da ansiedade, né? E isso não precisa gerar ansiedade em você, né? Se o seu corpo, se o seu organismo está produzindo ali suficientemente doses de GABA, doses de serotonina, doses de dopamina para te dar motivação, ok, isso daqui é difícil, isso aqui é desafiador, mas vamos lá, né? Regaça as mangas, vamos fazer, né? Vamos pra frente. Então, se você, essa primeira fase, né, do programa é para você simplesmente se fortalecer. Porque aí você fortalecido, você vai para a fase 2, em que a gente vai acabar com a compulsão e vício em comida. É ali que a gente acaba com a compulsão e vício em comida, com as estratégias que eu te mostro lá na fase 2. E aí a fase 3 é onde você reforça esse seu novo eu, você trabalha essa construção dessa nova identidade, né? E aí você reforça o seu novo eu, né? É a gente reforçando ali, criando essa nova identidade daquela pessoa que agora não tem mais compulsão alimentar e vício em comida, daquela pessoa que sabe lidar com as próprias emoções, que sabe lidar com ansiedade sem comida, que sabe lidar com o estresse sem comida, né? Sabe fazer isso sem descontar na comida, né? Então, a terceira fase é fortalecimento, né, desse novo eu, de você, né, estar ali com resiliência, né, com a força que você precisa para continuar seguindo e emagrecendo sem compulsão alimentar, sem vício em comida. E aí depois dessas 3 fases que duram 90 dias, você sem compulsão alimentar, sem vício em comida, vem uma das fases mais importantes, na minha opinião, que é a fase da manutenção. Que as pessoas se perdem completamente, porque é muito comum, né, ver as pessoas que tomam remédio, que têm vício em comida e que fazem bariátrica reganharem todo o peso depois da bariátrica e depois que param de tomar remédio. Por quê? Porque elas nunca mudaram a parte nutricional, elas nunca aprenderam a comer, elas nunca aprenderam a mudar a mentalidade, elas nunca emagreceram a mente delas, né?
Então elas nunca conseguiram fazer isso. E aí o remédio, o que ele faz? Ele só tira um pouco a sua vontade de comer. E aí com isso você gera um déficit calórico e emagrece. Só que no minuto em que você para de tomar remédio, o que acontece? Quantas pessoas eu não atendo no 1 a 1, gente? Meus pacientes, olha, grande parte deles já tomaram remédio para emagrecer, tá? E não emagreceram de forma permanente, né? Emagreceram de forma muito temporária. Então a terceira fase é a fase da manutenção. Por mais 3 meses eu vou estar com você na fase da manutenção, te encontrando 2 vezes por mês para te ajudar nessa fase da manutenção, para você não se perder. Porque isso é muito importante. Então muitas pessoas não têm nem essa estrutura dos 3 pilares para você realmente conseguir acabar com a compulsão alimentar e vício em comida sem remédio, sem bariátrica, entende? Sem cirurgias, sem nada disso. Não adianta nada você fazer uma bariátrica se você ainda tem vício em comida. Só tenho más notícias para você. A bariátrica não vai resolver o seu vício em comida, desculpe, não vai. Inclusive temos vários estudos mostrando o nível de alcoolismo entre pessoas que fazem bariátrica, porque o que acontece, né? Aquela pessoa que agora estava obesa e teve, né, sentiu que tinha que fazer uma bariátrica, foi para bariátrica, fez a cirurgia. Aí agora, pós-bariátrico, o estômago muitas vezes está menor, a pessoa não consegue comer aqueles grandes volumes que ela tinha. Só que a pessoa consegue beber álcool. E muitas vezes ela transfere o vício em comida para o vício por álcool. Gente, pesquisem sobre isso, já tem vários estudos sobre isso. Né? E aí agora você criou um problemão para você, porque agora, além de você não conseguir comer o suficiente, você come pouco dos nutrientes essenciais que o seu corpo precisa. Você agora tá dando uma toxina terrível pro seu organismo em excesso, né? O álcool, ele é uma toxina, não tem nenhum benefício no álcool, não existe nenhum benefício em beber vinho, gente. Isso é história de vendedor de vinho. Vinho não tem benefício para a saúde. Para com essa história, pelo amor de Deus. Né? Hoje, com o tanto de estudo que a gente tem falando dos problemas do álcool, da toxina do álcool, né? Quem fala dos benefícios do vinho, né? Os benefícios do resveratrol, que é aquela pigmentação escura que a gente tem na uva, né? E que tem ali, né, um pouquinho no vinho. Gente, é uma quantidade minúscula. É muito pouco. Você teria que beber litros e litros e litros de vinho para ter o benefício do resveratrol. E esse benefício do resveratrol, ele só é mostrado o benefício porque em estudos, nos estudos em ratos, eles colocam doses cavalares de resveratrol, assim, 3 gramas de resveratrol. Não tem nem o cheiro, não tá nem perto desse álcool, desse vinho que você toma, né? E ali você tem um monte de toxina do álcool, tá? E não estou dizendo aqui que se você sabe tomar vinho com moderação, tá? O vinho é uma sobremesa, é a sua sobremesa, é aquele seu prazer momentâneo, é a sua sobremesa, que você toma vinho com moderação, tá tudo bem, tá? Não tô falando pra você que sabe tomar vinho em moderação, tô falando pra você que já é alcoólatra do vinho, tá? Porque existem muitos alcoólatras que bebem bebidas chiques e caras, né? Alcoólatra não é só aquela pessoa que bebe aquela bebida barata, pinga e fica ali no bar, no boteco. Não, gente, tem muitos alcoólatras que bebem bebidas chiques e caras. Pergunta como é que eu sei disso, né? Conheço vários, atendo vários no meu consultório, né? Então, hoje, os bariátricos, né, a gente tem muitos estudos sobre isso, falando como as pessoas estão transferindo seus vícios em comida pelo álcool, né, pós-bariátrica ali, porque ali a pessoa consegue, né, beber muito mais, com mais facilidade do que comer. Certo? Então, gente, eu espero que essa live tenha sido esclarecedora para vocês com relação às emoções, tá? A fome emocional, as coisas que ninguém te conta sobre fome emocional, né? Então você não é refém das suas emoções. Talvez você só não sabe hoje lidar com as suas emoções de forma eficiente, tá?
E a causa pela qual você come não são as suas emoções. As suas emoções são somente um gatilho. Como para outras pessoas, o gatilho é ver a comida. Para outros, o gatilho é sentir o cheiro da comida. Para outras pessoas, o gatilho é o horário do dia, né? Aquele horário, todo dia à tarde ou todo dia à noite, né? Quantos de vocês não têm compulsão alimentar e vício em comida à noite? Porque vocês me escrevem aqui, né? E eu leio sobre isso aqui, vocês me contam aqui em off, né? Paralelamente. Então, eu sei que muitos de vocês o problema é a noite. Então, tudo isso são gatilhos, tá? Suas emoções são gatilhos. Então, não deixe de rever esses problemas. Se você hoje tem muita ansiedade e estresse, vive com isso a maior parte do seu tempo, isso não é normal e você precisa de ajuda, tá? E muito dessa ajuda vai estar naquilo que você come hoje, tá? Porque isso participa muito, a sua alimentação, o seu intestino participa muito na produção de neurotransmissores que modulam as suas emoções, né? Modulam ali o seu estado de humor, tá? Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que você não tem hoje, você não sabe lidar com as suas emoções. E talvez a forma como você aprendeu a lidar com as suas emoções até hoje foi comendo. Mas eu quero te dizer que você pode sim mudar isso de forma muito eficiente, vamos dizer assim, e até simples, tá? De forma muito simples, sabendo, tendo estratégias, tendo um passo a passo, estratégias certas para lidar com as suas emoções, certo? Então, se você sente que precisa de ajuda e precisa de um método, um passo a passo para fazer isso, né? Olhem lá o método Nutrição Transformacional de Emagrecimento e Fim da Compulsão e Vício em Comida. O link está no meu Instagram e lá eu vou te dar todos os detalhes do que inclui nesse método. Tem bônus especial também. Temos também fórmula exclusiva de manipulados para ansiedade e vontade de comer doce só para os alunos dessa turma, certo? E as inscrições encerram na sexta-feira. Então, se você quiser participar do curso, né, as inscrições estão abertas, olha lá e qualquer dúvida pode me perguntar, me chama aqui no Instagram, na mensagem, tá? Me manda uma mensagem lá que eu tiro todas as suas dúvidas, certo? Então, espero que vocês tenham um excelente dia, sem ansiedade, sem descontar as suas emoções na comida, certo? E eu vejo vocês na live de amanhã. Um excelente dia para todos e até amanhã. Tchau, tchau.